Glória a Deus, glória a Deus. Vejo que tem muita gente aqui que eu não conheço. Para quem não me conhece, meu nome é João, sou um dos pastores aqui do Luzeiro. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão subindo há muito tempo, sejam bem-vindos também, que tem um tempão que eu não vejo. E hoje nós temos o prazer de ter o pastor Zezinho aqui com a gente. Vem cá, Zé, maravilhoso. É para vir? Pode vir para cá, filho. Para quem não conhece o pastor Zezinho, porque ele está sem bigode já tem uns anos. Ele tinha um bigode ungido e continuou ungido sem bigode, entendeu? Oh, glória, aleluia. Meu Zé, além de ter abençoado muitos casais aqui da nossa igreja, né, em vários encontros, é um homem que tem caminhado comigo, com a Bela, 12 anos já. Tem sido uma bênção nas nossas vidas e vai trazer a palavra do Senhor para a gente. Deus te abençoe. Amém, amém. Amém, pessoas? Estou tossindo, mas é rinite, não é Covid. Que não haja pânico. Deus te abençoe, nós vamos conversar um pouquinho essa noite. Esquisitíssimo assim, todo mundo meio longe, né? Mas a gente supera isso. Glória a Deus. José e os amigos improváveis. Abre aí, por gentileza, Salmo 118, verso 7. Vou ler só esse versículo junto com você. Depois nós vamos conversar um cadinho. Salmo 118, verso 7. Só a primeira parte aí. Posso ler? Salmo 118, verso 7. Não sei qual versão que você está aí, mas a ideia é a seguinte: Deus está comigo entre os que me ajudam. Talvez esteja um pouquinho diferente na sua versão. Então, um pouquinho diferente ou não? Tá? Mas a ideia é essa. Deus está nesse negócio de ser ajudado pelos outros. Amém? Amém, amém? Deus está nesse negócio da gente ser ajudado por outras pessoas. Sozinho não dá. Não é como diz o ditado africano, sozinho você vai mais rápido, mas junto com alguém você vai mais longe. Então nós precisamos de alguém nos ajudando. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Em julho de 2014, um amigo nosso do Rio de Janeiro veio para Belo Horizonte, que ele estava muito empolgado, que ele veio para assistir os jogos da Copa do Mundo. E eu fui levá-lo na Pampulha, ia ter um jogo no Mineirão contra a Alemanha. E eu fui mais cedo com ele, estava aquela agitação. Nós almoçamos ali na Pampulha, depois deixei ele no Mineirão. E fui embora e fomos massacrados por 7-1. Até hoje eu encontro com ele no Rio e falou, pé gelado. Que você sai do Rio lá para minha terra para fazer isso? Ele ri, aberto, ele fala comigo, Zé, foi um jogo inesquecível. Nunca sofri tanto na minha vida. E eu fiquei me perguntando, sabe, João, como é que aquela Alemanha que perdeu para a gente no final da Copa em 2002, 2-0, Juninho, alá Ronaldo. Lembra disso aí ou não? Vocês não eram nascidos, né? 2002, batemos lá no Japão, a Alemanha 2-0. 12 anos depois, nós tomamos de 7-1. Hein? Em casa. Tem que acrescentar esse detalhe na ferida. No Mineirão, para poder sangrar de vez. Tinha que ser aqui, né? Podia ser lá em Porto Alegre, podia ser não sei aonde. Né? 12 anos. Fiquei pensando, gente, o campo ficou do mesmo tamanho, João. Os jogadores continuam 11. O tempo de jogo continua o mesmo. O que mudou? Mudou a estratégia. Não mudou o espaço físico, não mudou o número de competidores, mudou alguma coisa dentro do campo. Mudou a estratégia. O nosso excelente e genial Gerson da Copa de 70 jogava parado no meio de campo, um canhoto poderoso, fumava 4 maços de cigarro por dia. O cara, Gerson, canhotinha de ouro, ele parecia um clone dentro de campo, entendeu?
Cara, só, ele não corria, ele andava. A média dos jogadores naquela época era correr 6 quilômetros no jogo, agora corre 11. O que mudou? Mudou a estratégia. Para de querer que as coisas mudem na sua vida, o tamanho do campo, pôr mais jogador, aumentar o tempo da partida. Alguma coisa tem que acontecer dentro de você para mudar o que já existe para poder funcionar melhor. Sabe o que a Alemanha fez? Acabou a Copa de 2002, ela falou, tem alguma coisa errada com a gente. E eles reestruturaram toda a seleção alemã. Buscaram os meninos num time de base. E construíram toda uma seleção alemã jovem. Chegaram no Brasil um mês antes da Copa. Foram para o sul da Bahia para aclimatar. Porque o alemão parece mais um pinguim, não é? Que vem jogar no Saara. Então eles vieram mais cedo, se aclimataram, se identificaram com o povo, ganharam simpatia. Fizeram aqueles meninos correrem no campo. O Brasil, campeão de 2002, formou uma seleção de última hora, pendurada no Neymar. Confiando no nome, confiando numa bagunça. Entraram em campo, ganhamos da Alemanha, mas lá no fundo tinha um medinho da nova Alemanha. Bastou um apagão de 5 minutos. E os alemães passaram por cima da gente igual um trator. O que eu quero dizer para você hoje à noite? Se você quer fazer diferença, você tem que mudar a estratégia. Você tem que pensar diferente. Você não pode falar por que eu perdi. Você tem que pensar assim, eu não vou perder de novo. Amém? Eu tenho que estar aberto para mudar. E aí eu queria pensar José com você hoje à noite. Por que eu quero pensar José? Porque todas as pessoas que ajudaram José eram improváveis. Todos. Em toda a história de José, vou dar uma passeada com você naquela época, o personagem que mais tem história na Bíblia é esse tal de José. Vários capítulos de Gênesis é o tal do menino que sonhou diferente. Os irmãos entenderam, aliás, eu fico encantado de ver com José, porque eu nunca vi tanta gente com discernimento para interpretar sonhos igual na casa dele, irmão. Rapaz, eu fiquei impressionado. José chamou os irmãos, todos. Eu tive um sonho. Eles falaram assim, sem vergonha. Interpretaram o sonho. Você acha que vai dominar sobre nós? Aí ele sonha de novo. Aí o pai e a mãe também têm revelação. A família toda tinha revelação de sonho. Uma revelação tão grande que apelidaram José de o sonhador. E começaram a ter ideias. As pessoas que eram para ajudar José não o fizeram. Mas o que eu acho incrível em José é que ele tinha essa abertura para a estratégia. José pensava assim, Deus está fazendo esse negócio de um jeito diferente. Toda a história de José é improvável e não confere com o tipo de sonho. O sonho não seguiu um caminhozinho. Não era lá os feixes que se dobravam diante do feixe dele. Aí depois até o sol e a lua se dobraram diante dele. Todo mundo interpretou. José vai e nós vamos atrás. Sabe, querido, quero te falar hoje à noite que Deus só pode usar você além de você mesmo, se Ele puder usar outras pessoas para levar você além de você mesmo. Estamos juntos aqui ou não? Se você olhar a listinha de José, é um negócio muito doido. Os irmãos jogam José na cisterna para morrer. Excelente. Cisterna é um lugar maravilhoso porque a única visão que você tem é o céu. Para os lados é parede, para baixo é terra. Deus às vezes precisa dar uma limitada na gente, mas a gente vê só o céu. Deus tem que dar uma resgatada na gente, que o céu é a opção, irmão. Mas lá na cisterna, sabe quem salvou José? A caravana de midianitas. Foi ou não foi? Não é? Largaram ele lá para morrer.
Aí passou aquela caravana, você acha que passava todo dia às 6 da tarde? Não, irmão. Meses entre uma e outra. Mas na agenda de Deus, no cronômetro de Deus, a caravana passou na hora da cisterna. Sabe quem ajudou José para começar a sua caminhada e para não morrer? Midianitas, improváveis. Outro povo, um povo antipático para Israel, que usou José, levaram José não é porque amava ele não, é porque ia vender ele no Egito. Improvável. Outro tipo de gente, com uma motivação esquisita para você, mas tem abertura. Deixa Deus usar esse povo, porque lá na frente, eles também vão descobrir que era Deus que estava usando eles. Sabe, não tenha medo de midianita, não tenha medo de alguém que pensa diferente de você, não tenha medo de alguém que você percebe que a motivação talvez não seja boa. Deus pode estar usando esse momento, essa coisa improvável, para fazer você ser o provável dele. Midianitas. De lá ele vai para onde, gente? Vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que ao longo dos dias, e José era um rapaz bonito, jovem, chegou no Egito aí já estava com seus 20 e poucos anos talvez, né? Já estava um tempo na casa de Potifar, foi crescendo lá dentro, se tornou mordomo, a ponto de Potifar confiar para ele tudo que ele tinha, menos a mulher dele. Né? Óbvio. Aí José controlava tudo. Aí a mulher de Potifar, irmãos, é porque se você não tem acesso ao Guinness do Egito, sabe o livro Guinness do Egito? É o maior olho que uma mulher pôs no homem. Está registrado lá. Ela cresceu o olho no José e falou assim, vai ser bonito assim lá em Israel. E ao longo dos dias, diz a Bíblia, não foi 1 nem 2 dias, ela começou a criar um clima. A Bíblia chega a dizer que todos os dias ela criava uma situação. Você já viu uma mulher quando ela quer uma coisa, meu irmão? As mulheres presentes, por favor, reconheça. Quando quer um negócio, e na cabeça da mulher de Potifar, José não era uma outra pessoa, não, era uma posse. Era um servo, era uma coisa que ela tinha, que ela queria para ela. E José saindo fora, e ela ia pegar as coisas assim, José entregava, ela ficava segurando, largava, e ficava olhando para ele. Começou a apelidar ele de Joseph. Joseph. Ele falou, que Joseph, mulher? Joseph. E começa assim aquelas olhadas, e arrancando o fígado dele com o olho. E José foi sentindo a coisa complicada, até que teve um dia que ela armou, tirou os servos todos da casa, ficou sozinha, chamou José e foi para o ataque, até o goleiro foi para a área cabecear, irmão. Tentar fazer o gol. Sabe aquele time desesperado, no último minuto, vai cobrar o escanteio? Está lá ela, vestida de goleiro. Rapaz, José, o negócio foi tão feio, irmão, sabe por quê? Dessa vez, ela não conversou, não, ela atacou. Estou te falando, eu só pus a Bíblia na versão autorizadíssima, irmão. Mas é isso que está contando lá, só que a Bíblia conta mais discreto, né? E ela agarrou José. E José se esquivou dela. E a capa dele ficou na mão dela. O negócio foi feio, irmão. Na versão atualizadíssima, foi quase um mata-leão. José saiu por baixo, se contorceu, se esquivou, fugiu, a capa ficou na mão dela, e ele, para não ter dúvida, porque hormônio não converte, não voltou para buscar a capa. Graças a Deus. Nunca volte para buscar a capa que ficou na mão da mulher de Potifar, meu irmão. José falou, eu vou voltar lá para quê? Sei lá se na segunda vez eu escapo. Sabe o que ajudou José? Porque sabe qual era a sentença sumária de um servo que atacava a esposa do seu senhor? Qual que você acha que era? Morte imediata. Execução sumária.
Por razões que eu não sei, misericórdia de Deus e desconfiança da esposa, sei lá. Potifar não mata José, mas prende José numa prisão especial que ficavam os servos de Faraó. Porque Potifar trabalhava para o Faraó. Sabe quem ajudou José na situação? Por incrível que pareça, o Potifar. Talvez até aquela pessoa envolvida nos seus delitos, possivelmente ferida, meio desconfiada de você, vai ser quem Deus vai usar naquela hora, porque é quem Deus tem naquela hora. É improvável. Mas não fique com o coração fechado, não fique desconfiado de Potifar. Dê graças a Deus que você escapou da mulher dele e segue sua vida. Dê graças a Deus que foi uma caravana de midianitas que tirou você da cisterna, porque é melhor ser vendido no Egito que morrer na cisterna. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você parar de querer mudar o tamanho do campo, o número de jogadores, e entender que Deus tem uma estratégia nova para você vencer hoje, onde foi derrotado ontem. Amém, querido? Vamos seguir em frente. O homem vai preso. Ficou limitado. Sabe quem é que ficou amigo dele? O carcereiro. Já pensou um negócio desse? Ficou amigo de José. A Bíblia diz que José podia andar nas outras celas, podia caminhar, ajudava o carcereiro. Improvável. Aquele que era para me vigiar, aquele que era para me limitar, aquele que era para me restringir, é aquele que Deus está usando para a próxima etapa na minha vida. Talvez hoje, essa pessoa improvável, que você diz, nunca vai vir coisa boa dessa pessoa, ela me limita. Ela não me dá liberdade. Irmão, a gente tem que aprender a ser bênção no espaço pequeno, para depois ser bênção no espaço grande. Ou, como diz a Bíblia, se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre coisas maiores. Que amigo improvável, um carcereiro que ele conheceu por uma situação que ele nunca gostaria de viver. Deus vai pôr pessoas assim na sua vida, pessoa que vai passar naquele momento na sua vida para te dar alguma liberdade no meio de toda aquela limitação. Mas é essa pessoa que vai acessar você para o próximo amigo improvável, que é o copeiro do rei. Porque José podia andar para lá e para cá, nas celas, ele conheceu o copeiro do rei e o padeiro do rei. E eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho. Vocês conhecem a história, né? Para um ele falou, meu amigo, vou pôr na versão atualizadíssima, você se lascou, padeiro do rei. Faz suas contas, pede perdão, lembra os pecados todos. O faraó vai acabar com tu, meu irmão. Vai sobrar nada. O padeiro ficou meio assim. E para o copeiro do rei ele falou, ó, pode alegrar, viu? Compra uma Fanta, porque o negócio vai ser bom. O negócio vai ficar bom. O faraó vai limpar sua barra. O quê? É. E copeiro do rei era um negócio sério. Copeiro do rei não era quem limpava os copos do rei, não, viu, gente? Copeiro do rei, Neemias era copeiro do rei. Era o mordomo mais próximo que servia a comida do rei. Ele era importantíssimo, porque ele testava a comida do rei antes para ver se ela estava envenenada. Ele sabia o gosto do rei. Ele tinha um acesso diário. Para você ter uma ideia, Neemias, que era copeiro do rei, um dia o rei falou assim, Neemias, você não é assim, você está triste, o que foi? Rapaz, uma pessoa olhar para você e falar assim, você não é assim, você está triste, tem que conhecer bem, né não? Agora está difícil, todo mundo com máscara, está difícil, né? Mas quando a gente conhece a pessoa, só do jeito dela olhar, o jeito dela falar, você fala, você não está legal. Eu lembro quando meu filho Daniel tinha uns 6 anos, nós compramos um presente para dar escondido para a mãe dele, que também era minha esposa na época, e ainda é até hoje. Ah, achou que tinha separado, né? Aí, eu falei, Daniel, nós voltamos da escola, eu comprei o presente, escondi na mochilinha dele, da escola, para não ter, que a minha mulher descobre o presente que eu vou comprar, e sabe onde eu esconderei.
Quando vai chegando Natal lá em casa, esse negócio de amigo oculto é ilusão, meu irmão. Ela roda pela casa, descobre os presentes, vê de quem que é, abre, vê o que é, fecha de novo. Não é só ela não, você faz isso também. Aí eu falei, Daniel, nós temos que passar pela sua mãe. Aí ele falou, pai, Daniel, 6 anos, como é que eu vou fazer isso para ela não descobrir, pai? Eu falei, meu filho, entra natural. Eu queria que você visse o natural entrando, irmão. Ele entrou duro, robótico. Pegando a mochila assim, olhando para a mochila. Aí a mãe dele olhou e falou, Daniel, o que está acontecendo? Ele falou, nada, mãe, só estou natural. Resumo da história. A vaca foi para o brejo. Tivemos que arrancar o presente da mochila. Toda a surpresa que a gente tinha acabou. Porque aí o presente foi visto antes. Eu falei, Daniel, o que você fez comigo? Ele falou, nada, pai, eu tentei ficar natural. Eu queria que você visse a garrafa de Coca-Cola entrando, irmão. Né? E para completar, ele passou pela mãe. Boa tarde. Um menino de 6 anos. Eu falei, Daniel, quando que um menino de 6 anos, chegando da escola, para na frente da mãe e diz, boa tarde. Pai, natural. Natural aonde? A gente conhece. E ele falou com o Neemias, Neemias, você não está legal, Neemias. Ele falou, não posso estar mesmo não, minha cidade está toda detonada lá. Copeiro do rei tinha uma proximidade. E aí ele falou, você vai ser restaurado o seu lugar de copeiro do rei. Ele falou, uau, legal. Foi embora. Quando que uma pessoa cheia de problema, uma pessoa que está pior que você, uma pessoa que está na mesma situação limitada e você pode te ajudar? É improvável. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa é uma época que Deus vai usar improváveis. Está entendendo isso aí ou não? Ou como diz a Bíblia, escolhe as coisas que não são, até para confundir as que são. Todos os amigos de Daniel que o ajudaram foram improváveis. Todos, de Daniel, não de José. Todos. Todos eram improváveis. E Deus vai pôr pessoas improváveis na sua vida. Pessoas talvez piores que você. Pessoas numa situação mais difícil que você. Mas tudo isso tem um propósito. Para a gente chegar lá atrás, onde Deus mostrou para a gente. José ficou um homem aberto para a sua geração. José foi um homem que sabia ser ajudado. Ele tinha uma mente aberta para o momento, para entender, é isso que Deus está fazendo agora. Depois, é outra coisa. O último amigo de José, improvável, foi o faraó. Não é verdade? Ô, gente, o cara acordou prisioneiro e dormiu governador. Isso é loucura. Isso é piração total. Ele estava tão mal que a Bíblia diz que tiveram que trocar as vestes dele, fazer a barba dele para ele encontrar com o faraó. O cara estava assim, entendeu? Um monstro das cavernas. José devia estar maravilhoso. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus está fazendo acontecer. 2 anos depois que ele revelou a coisa para o copeiro, e ele falou, copeiro, ó, você vai se dar bem, cara, lembra de mim. O copeiro falou, pode deixar. 2 anos depois que ele lembrou. Amigos improváveis pode até esquecer da gente, mas Deus não esquece da gente. E 2 anos depois, quando o faraó sonhou, vaca magra comendo as vacas gordas, só no sonho dele. Não é? Que as coisas magrelas conseguem vencer as coisas gordas, não é não? As vacas magras comeram as vacas gordas. Spurgeon diz, não deixe nada que é fraco comer o que é forte na sua vida. Isso vai gerar um tempo de seca. Não deixe suas fraquezas devorarem as suas qualidades. Amém? Pegou isso aí? Pode fingir que não entendeu, depois você vai entender. O faraó falou, eu sonhei, eu preciso saber esse negócio, vaca saindo, vaca entrando, vaca comendo outra vaca. Eu não estou entendendo mais nada, é 7, sai de cá, 7, pega de lá.
Aí o copeiro lembrou. Tinha um cara na prisão que eu também sonhei esse negócio de me dar mal. E ele falou que eu ia me dar bem. Quem que é esse homem? Traz esse homem. Eles arrumam José. Leva para o faraó. Ele interpreta o sonho. E do nada, faraó vira amigo dele. E fala, depois de mim, é ele. O carro com as éguas, porque os carros nobres no Egito eram puxados por éguas. Por isso que lá em Cantares falam, há uma égua do cavalo de faraó, te comparo, amada minha. Eu te aconselho não fazer isso hoje. Viu? Mas naquela época, falar que a mulher era bonita como uma égua que puxava o carro do faraó, ele queria dizer o seguinte, você é a melhor coisa que pode haver no meio das outras coisas. Hoje em dia não significa isso. E você corre o risco de tomar um coice. Caso ela entenda. E ache que é o que você falou mesmo. Né? Gente, ele falou, atrás do meu carro vem o carro de José. Estamos juntos aqui? Eu posso andar para lá? Que essa câmera me acompanha ou não? Senão eu sumo da câmera e volto para a câmera, entendeu? Tem esse efeito também. Micro arrebatamento. Né? Gente, o faraó virou amigo do cara. O faraó que ignorava José. O faraó que nem sabia de José. O improvável faraó, de repente honrou José. Deixa eu falar uma coisa hoje à noite. Deus precisa usar pessoas improváveis na sua vida. Amém? Se você for aberto a isso, aí você fala, ué Zé, mas por que isso não acontece na minha vida? Por duas razões, irmãos. Primeiro que a gente é orgulhoso pra caramba. Por que fulano vai me ajudar? Por que o copeiro vai ajudar? Pai, pior que eu. Esse Potifar vai ajudar? Vai nada. Daqui a pouco ele vai pensar direito no negócio da mulher dele, vai vir atrás de mim. Faraó vai me trair. Midianita, não aceito Midianita me levar, prefiro morrer na cisterna. Eu não conheço fulano, por que vai ser ajuda? Irmão, é o velho orgulho que nos impede de sermos abençoados e ajudados. Como é que a gente vence o orgulho? Com humildade. A Bíblia diz que aquele que é humilde será honrado. A humildade não é você ser o coitadinho, é você entender que você não é o melhor do mundo e que alguém pode te ajudar. Ninguém é perfeito em tudo. Ninguém é ruim em tudo. Sempre eu falo para o pessoal, outro dia a irmã falou comigo, estou me achando muito feia, pastor. Eu falei, irmã, dá uma voltinha na rua. Ela falou, por quê? Você vai ver um monte de mulher mais feia que você? E você vai ficar na alegria, vai Senhor, muito obrigado. Eu pelo menos sei se eu estou indo ou vindo. Aquele ser, eu não sei. Se ela está do avesso, se ela está do lado direito. Ô, bichinho feio. Aí você fica alegre. Eu falei com ela, no segundo quarteirão, você vai ver um monte de mulher mais linda que você. Aí você vai descobrir que você não é feia nem bonita, só é diferente. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa essa noite. Enquanto esse orgulho trabalhar dentro do seu coração, todas as ajudas improváveis ou prováveis vão passar direto por você. E você vai ficar estacionado em cima das suas desculpas, dos seus medos, das suas velhas histórias, todos os dias. Você vai ser uma Alemanha chorando a derrota de 2002. Ou você vai ser uma Alemanha surpresa de 2014. Não é mudar o tamanho do campo ou jogadores, é mudar a estratégia. É mudar a maneira de ver, a maneira de correr dentro do campo, a maneira de se posicionar dentro do campo. Não é? Aquele jogador estático, sabe? Aquele Romário, aquela estátua da liberdade dentro da grande área. Um gênio. Se a bola chegasse nele, fazia o gol. Mas hoje, Romário não teria lugar, irmão. Hoje o atacante tem que defender, tem que marcar, tem que cobrar escanteio, tem que até ir para o gol se precisar. Hoje a coisa é multifacetada, as tarefas são uma em cima da outra. Tanto que quando um time vê o jogador expulso, um jogador desmorona todo o sistema e ele passa a ficar segurando o resultado até o fim, não tem mais estratégia.
Não tem mais como jogar. Ou Deus mexe nessa cabeça orgulhosa da gente e põe um pouco mais de humildade, um pouco mais de serenidade, falar qual que é o problema do outro saber mais do que eu. Qual que é o problema do outro me ajudar nessa hora? Ah, mas quer me vender lá no Egito? Melhor que morrer na cisterna. Ah, fui preso lá na cadeia, melhor do que morrer lá na casa de Potifar. Ah, o carcereiro é melhor que ficar isolado na cela, eu poder ter algum espaçozinho. Ah, o copeiro do rei é melhor fazer o bem para alguém, que lá na frente pode ser uma bênção para mim. Eu vou semear na vida dele. Você não sabe nada do que vai acontecer amanhã. Nada. Nada. Um amigo meu, um senhor, estava com câncer, fase terminal. Encontrei com um parente dele, eu estava fazendo uma caminhada, ele correndo. E você sabe que velho atleta sempre corre sem camisa, já notou? Porque o gordinho fazendo caminhada, a camisa é grande. Porque ele tem que, entendeu? Se o apartamento já não presta, tem que manter a fachada do prédio. Então ele anda ali, tal, roupinha tal, grandinha. Eu encontrei o homem, gente, shortinho, justinho, sem camisa. Ele conversou comigo saltitando. Isso é humilhação. Ele conversou comigo assim. E eu parado. Eu, Gerson, e ele, Neymar. E ele conversou comigo. E aí, como é que está fulano? Parente dele, parente distante. Eu falei, ele não está bem não, está no fim. E ele saltitando. Falei, a vida é assim, meu filho. Hoje está vivo, amanhã está morto. Morreu primeiro que o outro. Você acredita? O saltitante foi enterrado primeiro que o outro, que ele falou, a vida é assim. Deu nele um negócio lá, irmão, eu não vou entrar em detalhe. Internou na segunda, foi enterrado no sábado. Você pensou num negócio desse? Quando ele bateu no hospital, o saltitante estava todo saltitando por dentro também. Tudo desorganizado. E o outro ainda viveu um tempo. Olha, a gente não sabe nada. A ajuda de hoje, para mim, é mais preciosa que a ajuda de amanhã. Concorda comigo? Porque eu não sei se tem amanhã. Não sei se tem. Hoje é o tempo, Hebreus diz. Hoje é o dia. Hoje é o momento. Então vamos arrancar o orgulho da nossa vida. 2, sabe o que impede a gente? Desconfiança. Eu não conheço, eu não sei qual que é, eu não sei a motivação, eu não sei por que está fazendo isso. A gente vive desconfiado. Olha, agora ainda está melhor, mas no início da pandemia, irmãos, eu fui sair lá do prédio, esqueci a máscara, eu fui lá no hall do prédio. Vi entrando uma senhora no prédio, ela colou na parede como se eu fosse um alienígena. E eu não falo nada dela não, porque eu colei do outro lado da parede. Ficou uma cena ridícula, ela encostada na parede de um lado do prédio, eu encostado na parede do outro, a gente olhando para o outro, falando, passa coisa ruim. Sabe? A mulher uma amostra grátis de Covid. No início da pandemia, tinha Covid no corrimão, Covid no pé, Covid no pensamento. Tinha Covid não sei aonde, Covid na parede, entendeu? Covid nos chicletes. É ou não é? Ninguém sabia nada direito. Todo dia a mídia matava pelo menos uns 15 a mais. Não é verdade? Ela colou na parede, eu colei do outro lado, ficamos nós dois, com a desconfiança. Ela passou rastejando na parede, parecia um camaleão. E eu parado, porque eu era o doido, eu estava sem máscara, estava de máscara até no pensamento. Desconfiança. Como é que a gente vence a desconfiança? É com confiança? Não, com sabedoria. O contrário de desconfiança, postado biblicamente, não é confiança. Senão você pode cair num laço, numa armadilha e virar um ingênuo. Tem que ter sabedoria. O que é a sabedoria? Segura um pouquinho. Segura um pouquinho sua desconfiança. Escute um pouco mais. Pensa um pouco mais. Pergunta um pouco mais. Não fica achando que tudo é ruim. Eu estava no cinema, vou contar só essa aqui, esse testemunho, para a gente orar. Eu parei meu carro num sinal ali perto da Santa Casa.
Do meu lado estava parado o carro com uma senhora dirigindo. E eu distraído, sabe o que está dizendo assim? Eu estava no automático, no piloto automático, em mim. De repente a mulher deu um grito do lado, que eu quase saí pela outra janela, irmão. Ela deu um grito, imagina assim, do nada, aquele grito, e eu não sabia o que eu fazia, entrei em estado de choque. É um rapaz que aproximou para pedir alguma coisa, e ela achou que era assalto, e sem se informar direito o que era, ela deu um grito, o rapaz tomou um susto tão grande, que eu achei que ia infartar o cara e eu. Porque ela virou a boca para a janela, irmão, onde o cara chegou e gritou na cara dele. Você imaginou? Aquele grito fino, distante, aquela coisa que parece que não termina, não sei quantos decibéis. Ficamos nós dois assustados, e depois que ela xingou o cara, ela gritou e começou a xingar. Você quase me matou, achei que você era ladrão. Ainda deu no cara a geral, que foi um tempo legal para eu poder saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Sabe aquele negócio? É desconfiança. Sabe, às vezes a pessoa que se aproxima de você pode aparentemente passar uma outra coisa. Espera um pouco. Não caia nessa confiança absoluta, senão você é mordido pela ingenuidade. Que Deus nos dê uma bênção hoje à noite. Humildade e sabedoria. Recebe isso aí? Recebe isso aí, quem está acordado? Amém. Porque Deus vai pôr pessoas improváveis na minha vida e na sua vida. A ajuda vai vir de onde você menos espera. Escuta o que eu estou te falando. As bênçãos vêm de onde a gente menos espera. Menos espera. Eu já fui surpreendido de ser abençoado por pessoas que eu nunca imaginei que me abençoariam de uma maneira ou de outra. Nunca. São as boas surpresas de Deus. Mas se a gente endurecer com orgulho ou com desconfiança, a caravana passa e a gente fica na cisterna. A mulher de Potifar pode tirar a nossa vida e abortar um projeto de Deus na nossa história. O carcereiro pode nem olhar para a gente. O copeiro do rei pode nunca contar o sonho. Para você contar seu sonho para alguém, você tem que ter algum relacionamento. E é muito difícil fazer relacionamento dentro da prisão. Muito difícil. O faraó vai pedir outro para falar sobre o sonho e não você. Mas eu quero abençoar a sua vida hoje, dizer que nada disso vai passar direto por nós. Amém? Vai passar direto. O tempo hoje é de uma estratégia nova. E ela talvez venha de Midian, ou venha da casa de Potifar, ou venha do carcereiro ou do faraó. Deus vai trazer outras histórias para nós. O importante é a gente não perder o foco do que Deus tem para a nossa vida. Vamos orar? Recebe essa palavra hoje aí? Vamos ficar de pé, quem puder. Você que está aí me vendo, fique do jeito que você quiser, na internet. Mas eu quero orar por nós, hoje. Amigos improváveis. Eles passam, mas José seguiu sua trajetória. Deus tem um projeto para você que talvez passe pelos amigos improváveis. Deus tem histórias para você que passe por ambientes e momentos que a sua mente vai falar: Senhor, que loucura isso que está acontecendo. Que loucura ter que pensar isso. Mas é Deus fazendo o caminho dele no meio do seu caminho. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa conversa. Obrigado pelo legado que José deixou para nós, de ter uma mente aberta, um coração aberto, para poder entender como é que o Senhor agia através de outras pessoas, de outros contextos, para ele chegar onde o Senhor tinha para ele naquele tempo. Eu tenho certeza que assim como José foi a estratégia do Senhor para aquele tempo, esses jovens aqui, todos nós podemos ser estratégia do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos humildade e dá-nos sabedoria. Para a gente poder, ó Deus, passar por todas essas histórias que cruzam a nossa história. E sermos enriquecidos como José foi. Todos improváveis. José era o único provável.
Que o Senhor nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido?